A maior parte das pessoas não vão se adaptar às nossas necessidades. E não só por isso, mas por isso também é que é tão importante aprendermos a lidar com pessoas desafiadoras. Quando nós temos domínio sobre nós mesmos, aquilo que outras pessoas fazem passa a ter menos importância para a gente. E mesmo as pessoas mais desafiadoras podem ser muito úteis no nosso processo de desenvolvimento e autoconhecimento. Se você quer saber como lidar com pessoas difíceis, assiste esse vídeo até o final. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Você já parou para observar quais são os gatilhos que essa pessoa ativa em você? Você já se questionou o porquê dessa pessoa te incomodar tanto? É a pessoa em si que você considera que é uma pessoa difícil de lidar? É uma atitude específica ou é uma série de comportamentos que essa pessoa tem? De que forma isso mexe com você? Você precisa verdadeiramente se questionar por que você se incomoda tanto com o comportamento dessa pessoa ou com essa pessoa. E eu preciso te dizer que existem duas possibilidades mais comuns. Um dos motivos de você considerar essa pessoa uma pessoa difícil de conviver pode ser porque essa pessoa ela está ativando em você suas feridas emocionais, como se ela estivesse tocando na sua dor. E aí você acaba se tornando até um pouco mais reativo ou reativa com relação a essa pessoa. Então vamos supor que essa pessoa é uma pessoa do seu trabalho. E essa pessoa ela fez uma crítica com relação a você. E você tem uma crença de não merecimento, de que não é capaz. E aí, quando a pessoa faz essa crítica, quando ela faz esse comentário, você já se sente mal. Ou na sua infância você foi tão invalidado, você se sentiu tão incapaz, tão impotente. E quando hoje a pessoa ela tem uma atitude que toca na sua ferida emocional, você pode até explodir, você pode ficar com raiva, irritadíssimo ou triste. Por isso que nesse processo de aprender a lidar com uma pessoa difícil, também é muito importante o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, quando a gente tem ele, a gente passa a ter muito mais domínio sobre a gente. Porque a gente começa a entender as nossas feridas emocionais. A gente começa a perceber aquilo que mexe com as nossas emoções. E a partir disso a gente começa a utilizar ferramentas para aquilo que as outras pessoas fazem não interfira tanto no nosso estado emocional. Também existe uma possibilidade muito comum, e talvez essa você não goste muito de ouvir, mas eu preciso te dizer que o outro, muitas vezes, ele é um reflexo da gente. Seja um reflexo nesse sentido de estar reforçando os seus traumas, de estar tocando na sua ferida emocional, ou seja, refletindo a sua dor, refletindo os seus desafios, aquilo que às vezes você não quer olhar, mas que você precisa olhar se você quiser saber lidar com pessoas difíceis. E a outra possibilidade que talvez você não goste muito é que as pessoas elas também podem refletir aquilo que a gente queria fazer e não tem coragem. Ou aquilo que a gente queria fazer, mas a gente considera errado, a gente não acha que é certo, a gente não foi ensinado daquela forma, a gente não tem aquelas crenças. Então, quando a gente vê uma outra pessoa fazendo, a gente julga, a gente critica. Quantos comportamentos nós podemos jogar para a nossa sombra porque a gente não aceita aquele comportamento, ou a gente não quer ter aquele comportamento. E quando o outro faz, isso nos irrita. E também pode acontecer de você ter aquele comportamento, talvez em um nível diferente, talvez em uma outra área da sua vida. Vamos dar continuidade ao exemplo da pessoa no trabalho. Vamos supor que a pessoa é muito crítica, muito rígida. E às vezes você no trabalho, você é mais tranquilo ou tranquila. Já no relacionamento amoroso, você é uma pessoa extremamente crítica. Você é uma pessoa que sempre está olhando aquilo que o outro precisa melhorar, aquilo que o outro precisa fazer diferente. Vamos dar outro exemplo. Imagina novamente em um ambiente de trabalho, uma pessoa extremamente bagunceira e você tem que conviver com essa pessoa. E você é uma pessoa organizada. E aí você se irrita, você considera que essa é uma pessoa difícil de conviver, porque você está tentando manter tudo organizado e a outra pessoa é um caos. Só que o que acontece? Às vezes você é organizado nesse ambiente, mas na sua vida financeira você é totalmente desorganizado ou desorganizada. Ou talvez até na sua própria casa. Então talvez agora você não tenha muita clareza disso, de como isso pode estar acontecendo ou se isso é uma realidade para você ou não. Porque esse pode ser o seu caso e pode também não ser. Por isso que é importante você se observar e ser muito sincero ou sincera com você.
para ver se isso faz parte da sua realidade, se às vezes você está até projetando na outra pessoa. E eu não estou dizendo aqui que a outra pessoa ela não é uma pessoa desafiadora, não é isso que eu estou te dizendo. Mas o que eu estou trazendo para você é a consciência de que você também pode estar fazendo isso, talvez em um nível diferente, em uma área diferente da sua vida. E também olhar aquele aspecto que eu falei agora há pouco, lembra das feridas emocionais? Por que te irrita tanto? Ou por que é tão desconfortável para você lidar com essa pessoa? Então, em primeiro lugar, você precisa identificar qual é o motivo real que te faz se sentir incomodado ou incomodada com essa pessoa. Isso é algo geral? Outras pessoas também têm essa mesma sensação que você? Ou é algo particular seu? E com isso, eu não estou dizendo que não é porque outras pessoas não conseguem perceber que essa é uma pessoa desafiadora que ela não é. Às vezes, outras pessoas não conseguem perceber por uma série de motivos e você consegue. Mas para observar também, principalmente se essa relação que você tem com essa pessoa envolve outras pessoas próximas, se é alguém da sua família, se é alguém do seu trabalho. Então começa a observar se outras pessoas também se incomodam ou se é algo muito particular seu. E, novamente, se questiona com honestidade. Por que eu considero essa pessoa difícil de lidar? Essa parte inicial é muito importante para você conseguir, de fato, lidar com essa pessoa. Se verdadeiramente você precisar conviver com essa pessoa. A segunda coisa que eu quero abordar com você é que não leve tudo para o lado pessoal. Nem tudo é sobre você. Às vezes você está lidando com uma pessoa que é desafiadora e aquilo que a pessoa está falando não é sobre você, é sobre ela mesma. É sobre os desafios que ela tem, é sobre as próprias feridas emocionais que ela tem. Quantas pessoas atacam as outras, fazem comentários negativos com relação às outras, porque na verdade elas não se sentem bem com elas mesmas. Não estão bem consigo. Como poderão entregar algo bom para o outro? A maior parte das pessoas não consegue entregar algo saudável para as outras pessoas porque elas não estão bem com elas mesmas. Então, mesmo que não queiram, ainda assim acabam sendo reativas com a outra, acabam fazendo comentários desnecessários. E não é necessariamente porque são pessoas ruins, pessoas cruéis, mas são pessoas que estão igualmente feridas. Mas, claro, com isso, eu não estou te dizendo que você deve tolerar tudo ou aceitar desrespeito das pessoas. Não é porque alguém está ferido que essa pessoa ela tem o direito de ultrapassar seus limites, que ela tem o direito de te desrespeitar. Mas não leve tudo para o lado pessoal, porque a maior parte das pessoas está apenas reagindo aos acontecimentos. Não está tendo equilíbrio emocional nem controle para lidar com as próprias emoções. Por isso, geralmente também não conseguem lidar com as emoções das outras pessoas, não conseguem ter tato no convívio social, não conseguem ter bom senso no convívio com as outras pessoas. Inclusive, muitas vezes o seu posicionamento, o seu colocar limites vai ajudar essas pessoas a se situarem, a se colocarem onde elas devem estar. Caso exista nessa situação dessa pessoa difícil de lidar, falta de respeito com você. Então reflete um pouco a respeito dessas questões que eu te trouxe até aqui. O terceiro aspecto que seria importante que você olhasse para aprender a lidar com pessoas difíceis é que você precisa trabalhar as suas próprias questões internas. Porque muitas vezes essa dificuldade de lidar com pessoas desafiadoras é porque ou você está levando para o lado pessoal ou essa pessoa está mexendo com algumas feridas internas que você tem. E aí, se você não olhar para suas feridas internas, se você não enxergar o significado que você está dando para aquela relação, o significado que tem aquele comportamento daquela pessoa, vai ser muito difícil você saber lidar com essa pessoa. Isso se você tem que conviver com essa pessoa. Porque se é uma pessoa muito desafiadora, e você está fazendo a sua parte, está se trabalhando, a pessoa não está tendo atitude de mudança e você tem como sair desse ambiente ou tem como não ter mais um relacionamento com essa pessoa, na minha opinião, não faz sentido você permanecer. Porque nem todas as pessoas estão dispostas a se trabalharem, a buscarem serem pessoas mais equilibradas. Então, às vezes, você vai fazer o seu trabalho, vai te ajudar demais, mas a outra pessoa não vai. E isso, eventualmente, pode te atrapalhar. Porque se a gente está em um ambiente tóxico,
Se a gente vive em um meio do qual incentiva muito mais a nossa pior versão do que a nossa melhor versão, é algo a se pensar se realmente vale a pena estar nesse ambiente. Mas se você tem que lidar realmente com essa pessoa, não tem como tirar ela do seu convívio, calma. Porque tudo que eu te passei aqui até agora e tudo que eu vou te passar vai te ajudar nesse processo. Então, tá trabalhando as suas questões emocionais? Tá olhando para dentro? Tá vendo? Tá se questionando? Tá olhando para aquilo que dói e às vezes você não quer olhar? Já refletiu sobre o que essa situação ela tem a te ensinar? Porque nada na nossa vida é por acaso. Então, se essa pessoa hoje, ela chegou na sua vida, tem um porquê. Tem algo que você precisa aprender ou observar através dessa pessoa. Um exemplo, às vezes, é que você precisa aprender a se posicionar. Ou, às vezes, você precisa aprender a se retirar de lugares que te fazem mal. Ou, às vezes, você precisa aprender a não se importar tanto com o externo. Não esperar tanto das outras pessoas, mas estar fixado em você, naquilo que você acredita, naquilo que é a sua verdade. Então, você precisa se questionar. Porque sem se questionar, não tem como você saber quais gatilhos essa pessoa ativa em você, o porquê você se incomoda tanto com essa pessoa. Sabendo disso, você está no caminho certo para aprender a lidar com essa pessoa. E o que é trabalhar essas questões emocionais é começar a se observar, começar a observar os gatilhos que ativam em você, começar a perceber por que isso te incomoda tanto, começar a perceber se isso é uma repetição de padrão, se existe alguma outra pessoa na sua vida ou se já existiu que você se sentia dessa mesma forma. Também é importante que você busque utilizar técnicas de respiração, porque vai te ajudar a acalmar o seu sistema nervoso. Inclusive, essa questão da meditação, das técnicas de respiração, é algo que eu tenho usado na minha vida e que tem me ajudado demais a me manter sempre calma, tranquila e não me abalar tanto com aquilo que acontece fora. Não me abalar tanto com a atitude e o comportamento das outras pessoas. Perceber também que muitas vezes o que as pessoas falam é sobre elas, não é sobre mim. E se você começar a observar, você vai conseguir perceber isso na sua realidade também. Que muitas das coisas que as pessoas falam, elas estão falando sobre elas mesmas. Inclusive, tem uma citação que fala mais ou menos assim: todo julgamento é uma confissão. Então, para observar. Muitas pessoas, elas falam, mas aquilo dali, elas estão falando delas mesmas. Não estão falando da outra pessoa. Quarta coisa que você precisa para lidar com pessoas difíceis: impor os seus limites. E para isso você precisa observar se você pode se afastar dessa pessoa ou se você precisa conviver com ela. Se você puder e quiser se afastar dessa pessoa, fica ainda mais fácil de você colocar os seus limites. Porque você coloca o seu limite e uma das consequências é que você não vai mais conviver com essa pessoa se ela continuar a ter determinados comportamentos. Já quando você está no mesmo ambiente que a pessoa, você não tem como deixar de conviver com ela. Os limites são ainda mais importantes. Você estabeleceu os seus limites. Eu acredito que aqui no canal já tem 1 ou 2 vídeos falando sobre essa questão de colocar limites. Então eu vou deixar aqui nos cards para você ver com calma depois ou após terminar esse vídeo. E o que é que acontece quando a gente coloca os nossos limites? Os nossos limites, eles precisam ter consequências. Porque limite sem consequência é apenas uma sugestão. Exemplo, se você diz assim: fulano, se você me tratar dessa forma, infelizmente, a gente não vai mais poder conviver. Ou, infelizmente, eu não vou mais poder te ajudar na questão X. E a pessoa, ela vai lá, te desrespeita 1, 2, 3 vezes e você permanece, você não aplica nenhum tipo de consequência, então você fez apenas uma sugestão. Mas é importante a gente sempre observar o contexto e observar até onde a gente consegue ir dentro dessa situação. Você precisa olhar a sua situação atual. Será que na sua situação atual você consegue estabelecer limites mais rígidos? Ou não, você consegue até estabelecer limites, mas eles não podem ser tão rígidos devido ao seu contexto? Então, tudo isso você precisa observar. E por isso que é tão importante trabalhar suas questões internas. Porque trabalhando as suas questões internas fica muito mais fácil de lidar com essa questão do impor limites, mesmo que você não consiga impor os seus limites da forma que você gostaria. Então, colocou os seus limites? Ótimo.
Isso vai te ajudar demais. E é importante você saber, não se incomode se a pessoa fizer cara feia, se a pessoa não gostar. Muitas pessoas, quando elas estão acostumadas a desrespeitar as outras, a serem inconvenientes, elas não gostam de receber limites. Mas, com o passar do tempo, a pessoa vai se habituando. Também, não aconselho que você seja extremamente rígido no início, porque às vezes você já está tão irritado ou irritada, tão estressado ou estressada com essa pessoa, que a pessoa fizer isso, você está a ponto de explodir. Mas tenha um pouco mais de paciência, e nisso as técnicas de respiração vão te ajudar. Ter paciência não quer dizer ser omisso. Você precisa tomar uma atitude em relação a isso. Mas é preciso que você pare para observar tudo isso aqui que eu trouxe nesse vídeo. Comece a observar isso e comece a aplicar para você ver a diferença na sua vida. Vamos recapitular. Primeiro você vai observar quais gatilhos essa pessoa ativa em você. Você vai se questionar: por que essa pessoa me incomoda tanto? Será que tem alguma projeção aqui? Será que de alguma forma eu tenho isso também, estou projetando na outra pessoa? Qual aprendizado que tem por trás dessa situação que eu estou vivendo hoje? O segundo é você não levar tudo para o lado pessoal, porque, como eu te disse, a maior parte das pessoas está apenas reagindo. A maior parte das pessoas não está consciente da própria dor, das próprias questões, e elas acabam atacando a outra e nem estão conscientes disso. Pode ser ou pode não ser o seu caso, mas isso existe e é muito comum. Terceira coisa é você trabalhar suas próprias questões emocionais e você também utilizar técnicas de respiração para você se manter mais calmo ou calma. E a quarta coisa é você impor os seus limites, porque sem você impor os seus limites é realmente difícil lidar com algumas pessoas. Aliás, limites é uma coisa que a gente deveria ter para a gente e para as outras pessoas, não apenas para as pessoas desafiadoras, mas para todas as pessoas, porque às vezes as pessoas elas não sabem muito bem como nos tratar. Quando a gente começa a colocar os nossos limites, a gente começa a ser muito mais valorizado ou valorizada e respeitado e respeitada pelas pessoas. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!